Que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui firmes na fé, neste propósito. Estamos aqui realmente cheios de Deus nesse propósito. E a nossa intenção é buscar o Espírito Santo, abrir o nosso coração, ser sincero com Ele para que nós possamos recebê-lo e para que nós possamos transbordar de Deus também. Então nós estamos estudando uma extensão daquilo que estamos estudando na igreja, que seria as 7 igrejas, os 7 Espíritos de Deus, né? Então você já aprendeu que os 7 Espíritos de Deus representa os 7 atributos de Deus, né? Conhecimento, sabedoria, força, poder, conselho e assim por diante. São 7. Você já aprendeu que as 7 igrejas representadas pelos 7 castiçais. Castiçais na época era um lustre, suponhamos assim, mais chique, né? Um lustre mais bonito, né? A menorá, símbolo dos judeus. Então você aprendeu isso, que cada igreja representa luz. Então por isso que é representada pela menorá, que a igreja deve ser a luz. As 7 estrelas, que são os 7 anjos da igreja, que são os 7 pastores. Então, por que toda essa metáfora? Por que toda essa comparação? Porque é necessário que esta palavra fosse passada de geração em geração pelos séculos dos séculos. Então, dessa maneira, todas as gerações poderiam entender o que o Senhor Jesus quer dizer para a igreja. Então, no livro de Apocalipse, João tem a visão, e o Senhor Jesus manda ele escrever a visão. E ele começa escrevendo isso. Jesus andando no meio dos candelabros de ouro, com as 7 estrelas na mão, e os 7 Espíritos de Deus. Então ele quer dizer o seguinte, que Jesus está andando no meio da igreja, no meio das igrejas, e nas suas mãos está a direção das igrejas. Por quê? Porque os pastores estão nas mãos do Senhor, na direção, no domínio do Senhor. Então ele, dirigindo os pastores, dirige a igreja. E os 7 Espíritos de Deus, o que é? É a capacidade que cada pastor recebe, cada igreja recebe, para ser luz aqui na terra. Porque ele é o óleo, né? O Espírito Santo representa o óleo que então era queimado e produzia a luz. Então é muito simples de entender, não tem mistério para entender. Quando Jesus manda João escrever aos pastores, ele está dizendo para que João escreva e fique registrado pelos séculos, porque durante os séculos a igreja do Senhor Jesus na terra passaria, como por exemplo, no estágio que estava cada igreja naquela época. A igreja de Laodiceia, que era morna, a igreja de Esmirna, a igreja de Sardes, por exemplo, que estava morta. E todas as igrejas tinham uma dispensação, um alerta. Então hoje, por exemplo, depois dos séculos e dos séculos, como naquela época, nós vivemos o tempo em que está presente as 7 igrejas, ou seja, as 7 formas de existir cada igreja. Uma igreja está viva, outra igreja está morta. Uma igreja é morna, outra igreja é quente. Isso fala de cada um individual e isso fala também de todas as igrejas, né? Agora, nós temos estudado a igreja de Sardes e ontem nós falamos um pouquinho a respeito da igreja de Sardes e eu quero terminar de falar agora a respeito da igreja de Sardes. Então, a igreja de Sardes, o Senhor Jesus fala assim: conheço as tuas obras, fama de você estar vivo, porém você está morto. Se você não sabe o que eu estou falando, você precisa voltar no vídeo de ontem, tá bom? No vídeo de ontem, é só você pegar na sequência aí e voltar no vídeo. Nós estamos no vídeo 6. Não, perdão, nós estamos... Eu não sei que vídeo nós estamos. É só você voltar no vídeo de ontem, tá certo? Então, conheço as tuas obras, mas sei que está morto. Então ontem nós falamos a respeito de como é estar vivo. Porém, o texto continua falando assim: esteja atento, fortaleça o que resta e o que está para morrer. Ou seja, fortaleça a sua vida.
pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Quer dizer, as obras, elas eram incompletas. Eles poderiam até começar, mas elas não eram acabadas. Então, qual era a presença do Espírito Santo? Capacitar aqui para que a igreja tomasse a fazer as suas obras de uma forma completa. Então, nós entendemos que esta igreja de Sardes precisa de sabedoria. Então, o Espírito que dá sabedoria. E esse Espírito que dá sabedoria, se estiver sobre a vida dela, vai ensiná-la a tornar a ter vida, a se fortalecer. Então, o que acontece? Por que ela estava morta? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E o que é a fé sem obras? É o conhecimento apenas. Quando a pessoa tem apenas conhecimento de Deus e não tem experiência, quando a pessoa tem apenas conhecimento de Deus e não tem atitude, então ela tem uma fé morta. Então, por exemplo, eu creio que Jesus cura, eu olho na Bíblia e sei que Ele cura, mas eu não tive nunca uma experiência de ser curado ou de orar por alguém e alguém ser curado. Então, eu sei que Jesus é maravilhoso, Ele é presente na nossa vida, mas eu creio que Ele existe, mas eu nunca tive uma experiência de orar ou de estar numa situação e sentir paz, de sentir Deus comigo, na verdade. Então, essa pessoa, ela tem uma fé morta, ela está morta. Ela tem aparência de viva, mas ela está morta. Então não é porque eu sou pastor que eu estou te ensinando que eu tenho conhecimento. Se eu não tiver uma experiência do que eu estou ensinando aqui para você, eu vou ter uma fé morta, eu vou ser morto. Então é por isso que é importante eu buscar no Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo é que vai me conceder essa experiência. E para isso eu preciso ter sabedoria. E essa sabedoria também vem do Espírito Santo na minha vida. Tudo vem dele. O que eu preciso é apenas ter um insight, ter uma direção de querer mudar, de querer ser diferente. O restante ele me ensina. Não é os coaches que vão me ensinar, não é os vídeos na internet, não. É a palavra, através dos homens e mulheres de Deus e através do relacionamento com Deus. Então a minha fé vai ser viva, né? Isso então depende de eu permitir que a sabedoria de Deus me ensine a praticar a minha fé. Então o texto continua dizendo assim: mas se você não estiver atento, virei contra ti como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Olha que interessante. Virei a ti como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Como vem o ladrão? O ladrão ele vem de surpresa, ele não avisa, porque se ele avisar, você vai estar esperando. Agora, Jesus falava para Sardes algo muito real para eles, porque Sardes era uma cidade que ela era construída em cima de um rochedo, em cima de uma muralha de pedra, em cima de um monte. Ela foi construída lá e não tinha como subir, tinha que escalar. Só tinha uma forma de entrar em Sardes, através de um túnel. A pessoa entrava através de um túnel, né? Ela tinha uma única entrada só, eles escalavam um caminho e entravam através de um túnel. Então, durante 14 dias, o exército persa ficou acampado diante de Sardes, na frente de Sardes, de uma maneira de querer conquistá-la, e não conseguia conquistá-la, apesar dela ter água, né, porque tinha um riacho que passava no meio dela. Então ela conseguia se proteger e tinha água, então ela conseguia se proteger dos exércitos inimigos. Olha que interessante, o exército ficou montado até que viu um soldado descer a muralha. E por aquela muralha, ele descendo aquela muralha, eles viram um caminho onde dava para passar um homem apenas. E conta a história então, que isso foi bem antes de Cristo, foi passado de geração em geração, que os persas entraram por este caminho durante a noite e atacou Sardes, assim como um ladrão.
que vem de surpresa à noite. Então, Jesus sabia o que estava falando e as pessoas entendiam o que Jesus estava falando. Assim como vocês foram atacados de surpresa, vocês achavam que porque vocês estavam protegidos, porque a sua cidade era rica, porque a sua cidade tinha conhecimento, porque a sua cidade era poderosa, vocês achavam que vocês não seriam atacados, mas vocês foram atacados e foram destruídos. Então, cuidado, fiquem atentos, porque eu também virei de surpresa, como um ladrão à noite. Então, olha que interessante. A Bíblia diz: se você não estiver atento. Se você não estiver atento. Por quê? E hoje as pessoas, elas não estão atentas. Porque elas não conseguem ver, eu vou até frisar aqui, elas não conseguem notar que Jesus está voltando. Então, por ela não estar atenta, ela não consegue perceber o dia que a morte está chegando perto dela, o que Jesus está voltando para ela. Ontem ainda eu estava conversando com um amigo e ele disse, mas desde quando Jesus foi, ele falou que está voltando. E pode ser que volte, pode ser que demore mais. Eu falei assim, olha meu amigo, é a qualquer momento, porque tudo está cumprido. O arrebatamento pode ser agora. Ele vai voltar agora. Então, meus queridos, a atenção requer sabedoria. Sabedoria, porque o arrebatamento pode ser agora. Então Jesus diz, se você não estiver atento, por quê? Porque aqueles que esperam não serão pegos de surpresa, mas aqueles que não esperam serão pegos de surpresa. Como estava Sardes? Estava no seu conhecimento, mas estava ali, justamente estava ali de qualquer forma e com certeza seria pega de surpresa, né? E aí o texto continua falando. Apesar, no entanto, versículo 4, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. O que são as vestes? As vestes são as vestes de justiça, ou são as vestes nupciais. O que simboliza as vestes? Simboliza o seguinte, que Jesus nos vestiu com o sacrifício dele. Ele nos vestiu. E nós estamos vestidos diante de Deus. Vestidos da santidade do Senhor Jesus, do sacrifício dele. O nosso pecado não está visível aos olhos de Deus. Deus, quando nos vê os nossos vestidos. Assim como você, quando vê uma pessoa, você não vê ela nu. Você não vê as partes íntimas dela. Você vê o vestido, a roupa dela. Então Jesus disse que quando Sardes estavam ali, muitos, né, porque era uma igreja grande. Por que era uma igreja grande? Porque a maior sinagoga, talvez, daquela época estava em Sardes. A sinagoga lá era para 1000 pessoas. 1000 pessoas. Então você vê que tinham judeus em Sardes, e não só judeus, mas muitas pessoas convertidas ao judaísmo. Por isso que Jerusalém era muito importante para os romanos. Então a sinagoga ali dos judeus, né, a sinagoga era para 1000 pessoas. Então a cidade era grande, a sinagoga era grande e a igreja era grande, porque a igreja, muitas vezes, quando uma cidade se convertia, a sinagoga se tornava uma igreja. Então provavelmente era grande, mas entre os grandes a Bíblia diz que poucos contaminaram as suas vestes. O que é contaminar as vestes? Não é apenas o pecado. Não é apenas o pecado. Porque Jesus não fala que essa igreja estava em pecado. Mas contaminar as vestes é o seguinte. O que simboliza as vestes? A justiça de Cristo. Ou seja, ele pagou um preço por nós, então diante de Deus nós somos inocentes. Por ele e não por nós. Contaminar as vestes é quando nós acreditamos que pela nossa capacidade, pelo nosso merecimento, pelo nosso esforço, pelo nosso sacrifício, por tudo aquilo que nós estamos fazendo, é que nós somos aceitos diante de Deus. Então, quando existe isso dentro do nosso coração, normalmente nós ficamos olhando para as pessoas e achando as pessoas mais santas ou menos santas que nós, porque as nossas vestes estão contaminadas. Então você fica olhando quem está mais limpo e quem está menos limpo, né? Então, fulano está mais limpo do que eu, fulano está mais sujo do que eu.
Mas na verdade, todos eram para estar brancos, todos eram para estar limpos. Confiando o quê? Não confiando na sua força, nas suas coisas, mas confiando no Senhor. Hoje nós vemos que muitas pessoas, por exemplo, têm a sua bênção, recebe a bênção e depois coloca a bênção acima do Senhor. Então, por exemplo, a pessoa ora por um emprego, ela recebe um emprego e depois de alguns meses ela está dando a vida por aquele emprego. Ela pede um casamento, ela casa e depois de algum tempo ela está dando a vida pelo casamento. Ela pede filhos, ela tem filhos e daqui a pouco ela está dando a vida pelos filhos, colocando o Senhor em segundo, em terceiro lugar ou pelo que sobra. Tem muitas pessoas que têm ministério e faz o que sobra, ela não tem mais força, ela coloca toda a força. Então o ladrão virá sobre ela de surpresa, como um ladrão na noite. Chegará um momento que ela não terá o filho, que ela não terá o emprego, que ela não terá o casamento, que ela não terá, e porque veio sobre ela o ladrão de surpresa à noite. Então é necessário você compreender que aquele que te deu é mais importante do que ele te deu. O Senhor não é menos importante do que o presente. Quando o Senhor Jesus, então, ele fez a pesca maravilhosa e os discípulos viram aquele monte de peixe, a maior pescaria das suas vidas, eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Deixaram o barco alugado e seguiram Jesus. Ou seja, eles pensaram assim: ele é maior do que os peixes que ele me deu. Então Sardes estava presa no conhecimento, estava presa na sua força, na sua riqueza, na sua glória e tinha esquecido do Senhor. Então por isso ela confiava em si, e quanto mais ela acreditava em si, na sua força, na sua confiança, então mais ela contaminava as suas vestes. Então a Bíblia diz que havia poucos que não havia contaminado as suas vestes. Bom, eu demoraria aqui bastante para falar terminar a respeito de Sardes, mas eu vou terminar amanhã, tá certo? Se ainda é uma incógnita para você aquilo que nós estamos falando, volta o vídeo anterior que você vai estar mais atento e vai perceber o ensinamento, tá certo? Vamos orar então? Vamos pedir para o Espírito Santo estar sobre a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que o Teu Espírito está sobre a nossa vida, nos limpando de todo pecado. Então, as nossas vestes devem ser confiadas em Ti, na Tua justiça e não na nossa justiça. A nossa devoção deve ser o Senhor e não a nossa própria vida. Espírito Santo, eu te peço agora, enche as nossas vidas. Derrama do Teu Espírito sobre esta pessoa. Meu Pai, em nome de Jesus, se ela não é batizada do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha batizá-la agora. Que haja sabedoria, que o Espírito de sabedoria possa estar sobre a vida dela, para que ela possa ver, para que ela possa enxergar, para que ela possa, Senhor, receber aquilo que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Deus abençoe você. Eu quero que você compartilhe este vídeo, né? Clica lá em compartilhar, curtir se você não curtiu ainda, e envie este vídeo para mais pessoas, que mais pessoas possam estar recebendo esta palavra, tá bom? Esteja orando, porque nós estamos juntos na fé, firmes em Cristo. Deus abençoe sua vida e continue, não pare por aqui, continue buscando ao Senhor. Graça e paz, até amanhã em nome de Jesus.